como foram habitados os quartos pelas crianças nesse período da pandemia? É o cantinho dele e onde também ele costuma ir, onde às vezes que tá aborrecido, né? Foi contrariado por uma coisa, sai correndo, se tranca no quarto, bate a porta e tuf, é a demarcação dele de que ficou contrariado. Aí fica lá na cama, chateado, chorando algumas vezes e depois sai para frequentar os outros ambientes. Mas assim ele demarca que é o ambiente dele também. Ter um cantinho seu para onde ir e fechar a porta, chorar, ficar emburrado ou brincar sozinho. O quarto dela tá bem, ela tá bem ambientada lá para ficar brincando, né? Porque tem, enfim, o mundo dela lá no quarto. Será o quarto um convite para se separar do resto da casa? Sabemos que muitas crianças não têm um quarto só seu, mas se recolher em solidão e estar dentro de si é algo buscado por todas. Estamos começando mais um episódio de Brincar em Casa, uma série de podcasts do Território do Brincar, feitos a partir de uma pesquisa que fizemos com 60 famílias em 18 países, vivendo os mais diversos contextos. Nas entrevistas, buscamos saber como as crianças estavam brincando durante o isolamento social da pandemia de coronavírus. Apresentamos aqui as recorrências e singularidades desse brincar, relatados por mães e pais que conversamos, além de nossas reflexões sobre o que ouvimos. Se você quiser saber mais como foi feita essa pesquisa, não deixe de escutar o episódio A Pesquisa, onde explicamos todo o processo. Hoje, o nosso tema é o brincar no quarto. Mas nem toda criança tem um quarto que é seu. Conversamos, por exemplo, com uma mãe que vive em uma casa de 2 cômodos, sendo que um é o quarto dela e do marido e o outro, a cozinha, onde fica a beliche para as 4 crianças. E a cozinha, que é onde fica a cama deles também, que é um cômodo um pouco maior, é onde fica a cama deles. É uma beliche e eles dormem de 2 em 2. Nessas situações, o quarto é espaço coletivo e se fechar para o mundo não é algo possível, ainda que as crianças desenvolvam recursos para se isolar. Já esta outra mãe nos contou da dificuldade de se isolar, não só dentro de um quarto, mas na casa toda. Mas é bem difícil ter uma criança numa comunidade, onde os vizinhos estão, né, na porta da gente. Isso é muito difícil. É bem diferente do confinamento de apartamento, ou uma casa cheia de estrutura, com uma grade, um murão, parará, e dentro de uma comunidade o que divide uma casa da outra é um barranco, por exemplo. Há essa diferença, então. Acho que passa bem pela questão de territórios, né? Porque o lugar onde tu mora vai dizer exatamente como que você lida com a situação do confinamento. Então, como é que se faz quando o espaço não deixa a gente fechar a porta quando surge aquela necessidade de recolhimento, de intimidade e de estar dentro da gente? Mesmo sem a porta para fechar ou a casa tão próxima de outras, a necessidade de momentos de solidão das crianças existe. E assim, no banho, debaixo de uma mesa, em uma cabaninha ou até dentro do armário, cada criança encontra um jeito. Mas foram os relatos sobre o quarto que nos apresentou com mais força essa necessidade. Mais que a gente tem esse acesso ao sol, né, na parte superior de casa, se deixar, ela fica bastante no quarto dela. Ela tá ficando bastante no quarto, coisa que antes ela não fazia. Ali que essa lona, bem bonitona, vou ficar aqui. Um pai nos contou que sua filha de 6 anos fecha a porta do quarto e quando ele ou a mãe entra para guardar algo ou para ver como ela está, ela para tudo e fica olhando para a cara deles até eles saírem. Desculpa aí, filhos. Uvas trituradinhas nos copinhos, nas panelinhas. Eu coloco aqui
eu coloco ali, eu coloco em todo lugar. E aí ela retoma sua brincadeira. Não é exatamente para fazer algo errado ou às escondidas, mas, segundo ele, é para fazer as suas coisas sozinha. E assim, fomos percebendo que o quarto, ou qualquer cantinho da casa mais reservado, serve para uma experiência íntima do ficar sozinho, como se criasse ali uma espécie de uma toca e um jeito de dizer para os outros: estou agora me fechando para dentro, não me atrapalhem. E lá se vão, feito um tatu, entrando no seu buraco. A única parceria permitida nesse espaço intocado do quarto são os irmãos e as irmãs. Entre si, eles compartilham segredos de irmandade, baguncinhas íntimas e não raramente ouvimos relatos de que nessa pandemia muitos preferiram dormir juntos e, se possível, na mesma cama. Pala de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau, pau. Na outra casa, elas tinham um quarto separado. E aqui, como a gente optou por uma casa um pouco menor, elas decidiram, as duas querem usar uma cama de casal grande e dormir juntos para ter mais espaço no quarto. Parece que o isolamento social criou uma aproximação entre irmãos. No quarto ou em cantinhos, puderam juntos viver seus silêncios, seus espaços vazios e suas ideias em conjunto. Essa cumplicidade entre irmãos, antes esquecida na correria do dia a dia, parece que se restabeleceu para a surpresa de muitas mães. Mas elas não deixaram de acrescentar que mesmo com essa aproximação, ainda assim, as brigas seguiram presentes e não cessaram. E eles brigam juntos. É que eles são muito ligados, então eles brigam o tempo todo, né? E nessa quarentena eu acho que eles ficaram mais próximos, né? Porque tá todo mundo dentro de casa. Vai, ataca fogo. Eu tenho uma sorte deles serem bem parceiros, claro, são irmãos, brigam, né, se implicam, mas eles têm uma parceria grande, então eles, quando você vê, eles estão inventando uma brincadeira. Ontem, por exemplo, eles inventaram uma brincadeira que até estava ficando tarde, mas eu vi que eles estavam brincando tão gostoso que eu falei, cara, eu não vou ficar mandando eles dormirem agora. Eles pegaram uma dessas bolinhas pererequinhas, sabe, dessas que pulam, uma bem pequenininha, e aí eles ficavam, um jogava no chão, batia no chão, batia na parede, e eles levaram um copinho de plástico e o outro tinha que pegar a bolinha no copinho de plástico. Eu já sei, ó, deixa eu puxar um campeonatinho assim, ó. Você joga, aí bate aqui desse lado, pula, daí quica 3 vezes, cai no copo. Aí, ó. Os irmãos pareciam estar precisando dessas famílias que se voltam para dentro por um momento, para restabelecerem essa cumplicidade íntima que andava meio esquecida. Mas quando buscam a solidão no quarto, o que é que eles fazem ali sozinhos? Muitos entram para um micromundo, aquele das miniaturas, dos pequenininhos bonequinhos e pecinhas. Tudo que cabe na palma da mão ou nas pontas dos dedos. Eu posso fazer no meu quarto, brincar com a minha bonequinha. É verdade. O quarto dela eu também desmontei uma parte e a gente fez um espaço porque eu montei várias coisinhas para ela brincar com as bonequinhas pequenas. Dentro do armário. Dentro do armário, olha que fofo. E assim é como se a porta do quarto fosse aquela pequena entrada igual a da Alice do País das Maravilhas. E dali para dentro só passam os pequenos e diminutos brinquedos.
Mas também o espaço dos brinquedinhos, né? Onde ele gosta de brincar com Lego, por exemplo, né? Tem uma coleção grande de Lego, e desmonta, faz casinha e faz coisas miúdas, né? Desse tipo. Ela tem vários cacarequinhos, bonequinhas. O quarto dela é cheio de gavetinhas e caixinhas, cheias de coisinhas. Ele tá, tipo, num momento muito pirado em Lego. Que ele fica assim, ele entra num transe, ele fica horas concentrado naquela coisa do Lego. Olha. Então, ele pega a caixa de Lego, joga no chão, espalha todas aquelas micro pecinhas. E aquilo fica espalhado naquele chão 100% do tempo. Micro pecinhas, cacarequinhos, brinquedinhos, tudo é pequenininho, ao ponto das mães mencionarem tudo no diminutivo. E no quarto é também onde guardam seus pequenos segredos e suas memórias mais valiosas. Arrumou todas as gavetas, arrumou todas as caixas de memória que ele tem. Ele tem muitas caixas de memória. O que é isso? E guarda, onde ele guarda os segredos dele, umas coisinhas de memória que ele coleciona e tudo mais. Uhum. E ele tem várias caixinhas diferentes, ou também caixinhas que ele guarda pedrinhas, coisas de exploração, conchinhas e tudo mais. Para aqueles que gostam do filósofo Gaston Bachelard, essas miniaturas são um prato cheio. No seu livro A Poética do Espaço, ele tem um capítulo dedicado só a esse tema. E olha que coisa linda que ele diz. Possuo melhor o mundo na medida em que eu seja hábil em miniaturizá-lo. Mas fazendo isso, é preciso compreender que na miniatura os valores se condensam e se enriquecem. E mais para frente um pouco ele afirma: é preciso ultrapassar a lógica para viver o que há de grande no pequeno. E assim é como enxergar universos inteiros condensado nessas miniaturas e criar um mundo dentro do seu mundo. Ou, como ouvimos do querido poeta e educador André Gravatá, o que acontece quando mencionamos a palavra menor várias vezes. Escute aqui. Menor, 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 menor. Você ouviu o enorme no menor? Um pouco é isso que as crianças fazem com esses seus brinquedinhos. Ele morreu. Daí eles fizeram uma mágica e esse consertou. Não, dele vira um esqueleto. Ele tem que tocar 3 vezes. 1, 2, 3. Um pai nos contou que sua filha, quando vai brincar com miniaturas, ela sobe para o seu quarto, fecha a porta, senta no chão e organiza os brinquedinhos sempre com muito foco. Depois de tudo organizado, é possível ouvir as vozezinhas de todos os personagens, diz ele. Ai, tá ficando muito noite. Vai indo, porque eu vou brincar um pouquinho. Mas tá ficando noite. Vai, eu tô indo. Tchau. Essa vozinha que ele escuta do lado de fora da porta, outras mães e pais também escutam e nos contaram como é. Eu só vejo muitos barulhos assim sendo feitos, né? E conversam com outro, e enfim, é o universo dele, dos bonequinhos, que parece que tem muitas lutas, parece que tem muitas disputas, enfim, coisas assim. Competidores, vamos Muitas vezes eu vejo no quarto
com bonequinhos e inventando histórias, e eles inventam, fazem brincadeiras, e eles inventam todo um filme, um enredo para brincadeira e tal, né? Muita imaginação. E isso eles fazem também, que é uma coisa que eu acho que meio que toda criança faz. São falas que digerem realidades, elaboram sentimentos e os personagens ganham voz. E ali no quarto, sozinha, a criança se faz ouvida por ela mesma. Escuta o mundo por ela criado. É como se baixinho eu digo e eu mesmo me escuto. Sou ao mesmo tempo som e silêncio. Criador e criatura. Basta que não me atrapalhem. Seus companheiros me dão bem. Ouvimos também de como organizam criteriosamente cada pecinha no seu lugar, criando cidades, planetas, florestas. Essa mãe que vive em Nova Jersey, nos Estados Unidos, nos conta algo assim. Elas têm esse mundo de bonequinhas bem pequenininhas e vão combinando todas elas. E aí tem uma cidade inteira com esses personagens. A gente não pode limpar o espaço porque elas vão voltar para brincar depois. Eventualmente, eu tenho que arrumar, mas agora eu não arrumo mais. Porque toda vez que eu ponho uma bonequinha em algum lugar, elas chegam e dizem: "Para, mamãe, elas não moram aí." É como se elas fossem a própria boneca e se estivessem vivendo ali. Essa etapa de organização não é uma parte anterior ao brincar, é em si o próprio brincar. Como se arrumar o fora arrumasse algo dentro. E essa capacidade de dar significados ao mundo vai descendo para as mãos, se revelando e dando forma a um movimento interno. E assim, a brincadeira não se encerra na arrumação das peças. Às vezes sim, às vezes não. E esse mundo povoado de miniaturas que de dia nutriram e atualizaram o repertório de imagens em solidão, à noite acontece através das histórias. São histórias narradas por alguém mais velho que se deita junto ou se senta ao lado da cama em estado de aconchego e vínculo. Toda noite eu tenho lido para eles, então eu sempre leio um livro, eu vou lendo um livro assim, vou lendo os capítulos e aí termino o livro, começo o outro, e eles leem por eles mesmos também depois que eu saio. Um livro, ou um gibi. Esse foi um tema muito narrado nas entrevistas. Aliás, podemos até dizer que chegava perto de ser unânime o desejo que as crianças têm de ouvir histórias contadas pelos pais e pelas mães. Querido senhor e senhora urso, querido ursinho, sinto muito, mas muito mesmo, ter entrado na casa de vocês e ter comido de estar sentada do lado da irmã na ribanceira. Quando tá muito tarde e não dá tempo de ler o livro, que passou muito da hora dele dormir, eu falo, eu vou ficar aqui com você no escuro te inventando uma historinha. Aí eu fico inventando historinha. Nossa, eu amo inventar historinha. Aí eu fico bem baixinho no ouvido, assim, tá? Ele não dorme, ele fica ligadão. Então é uma história bem calminha. Aquela história de novo. Aí tem sempre também esse momento da leitura, né? E aí nós temos lido os livros mais longos, de capítulos, né? Já lemos alguns, assim, nessa quarentena, né? E além de escutar histórias, muitos pais e mães até se surpreenderam pela quantidade de livros e gibis que essas crianças leram nesse período de pandemia. O que me espanta mais é a quantidade de livro que ela tá lendo. É uma coisa absurda. Ler os livros, eles já leram todos os livros da estante. Como eles começaram no pró, pequeno, então eles sempre trouxeram livros. E os livros que tem aqui, que eles ganharam lá também, eles já leram umas 10 vezes cada um. E como ela é uma criança bem, também, ela mergulha muito no imaginário, se ela pegar para ler gibi, ela fica o dia inteiro lendo gibi e não faria outra coisa a não ser ler gibi, né? A gente tem que ficar meio junto com ela, assim, nesse processo.
acho que é o volume de leitura, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem as telas, acho que eles também, as três crianças, acho que a gente abriu essa possibilidade também. Então, eles passaram, os 2 mais velhos que se leem, passaram a ler muito, às vezes até um tempo que eu falo, nossa, a gente chega, né? E tiveram também os que contavam da preferência pelas histórias inventadas. De inventar, ela pede mais à noite, assim. Quando a gente já tá deitada, ela pede pra inventar uma história, que eu conto uma história pra ela dar uma relaxada. Eles gostam que eu conte histórias totalmente loucas, assim, inventadas. Então eles gostam quando eu invento alguma coisa bem sem noção, assim, eles gostam. Então eles gostam muito de ouvir e contar. Então eles ficam pedindo, às vezes eu conto uma história, fica na cabeça deles, eles ficam pedindo sempre pra eu contar a mesma história, até cansar. Então contar a mesma história, sei lá, 10 vezes até eles cansarem. Repetir, repetir, repetir. Um pedido insistente e recorrente. Mas até onde os adultos conseguem ficar nessas repetições? Teve uma mãe que mora no bairro do Butantã, em São Paulo, que nos contou da insistência da filha para que ela leia sempre as mesmas histórias. E se deixar, é o dia inteiro. Quando termina e não consegue mais ler, a filha pega o livro e vai ler para as bonecas. Contar de novo as mesmas questões, dramas e dilemas é um aprofundamento, até que o aprendizado e o diálogo contido naquela narrativa se acomode dentro da criança. E o mesmo pode ser dito sobre as narrativas que criam e recriam com seus bonequinhos pequenininhos. E assim, parece que o quarto é o espaço propício para o encontro com essas grandes imagens, sejam elas vindas pelo brincar ou pelas palavras. E dessa forma, vamos percebendo o que nos diz Bachelard no seu livro Poética do Devaneio. O tempo em que se conta é igual ao tempo em que se sonha. E esse sonho, vindo das histórias, essas imagens, vão devagarinho entrando e se mesclando aos sonhos da noite, o que representa um suporte, principalmente para aquelas crianças que, nessa época da pandemia, vivenciaram seus medos em pesadelos e inquietações noturnas. Olha, o Otto tem tido bastante pesadelo, assim, quase todas as noites. E eu vejo que é pesadelo porque ele me chama para ir para a cama dele e agarra a minha mão, assim, né? E dorme em seguida. O Carlos sempre sonha, né? Ele fala para mim que ele sempre sonha. Ele sempre sonha com monstros. Ele dorme na cama dele separada. Aí ele fala, mãe, não quero dormir nessa cama porque eu tô tendo muitos sonhos com monstros. Olha minha filha. E assim, as crianças vão se achegando aos pais, pedindo como podem apoio e suporte para acalentar os seus medos. Essa mãe, que mora na cidade de Vitória, no Espírito Santo, gostou muito do pedido que seu filho fez nesses tempos. Então, também um momento muito interessante, muito prazeroso com o Raul, tem sido quando ele me pede pra gente ir lá em cima, no meu quarto. Fala, mamãe, vamos lá em cima? E aí deita na cama. E aí é um momento nosso, assim, sabe? É um espaço só meu e dele, onde a gente fica ali deitado, brincando na cama, na rede, fazendo cafuné, fazendo cócegas, brincando de avião, né? Então acho que esse contato corporal é nosso, só nosso. E aí fica ali abraçadinho, né? Acolhido. É muito gostoso, realmente é um lugar de muito amor, nossa, uma delícia. Isso realmente tem sido muito gostoso e eu amo isso. Os quartos, então, acolhem os medos, criam mundos, oferecem solitude e devaneio e dão um pouco mais de contorno para o dentro do dentro de cada criança.
Brincar em Casa. Esse podcast do Território do Brincar foi feito com o patrocínio do Instituto Alana. Agradecemos todas as mães, pais, tias e avós que conversaram sobre suas experiências de quarentena. Agradecemos você, ouvinte, pelo interesse e retornos. Agradecemos o grupo de pesquisadores Elisa Hornet, David Hicks, Gabriel Lima Verde, Lia Matos, Reinaldo Nascimento, Renata Meirelles, Sandra Eckschmidt e Soraya Chungsaura, que dedicaram tanto do seu tempo contemplando, dividindo, entrevistando e analisando essa experiência. A coordenação da pesquisa é de Sandra Eckschmidt e Renata Meirelles, essa que vos fala. A edição e desenho sonoro deste episódio é de Fernanda Leite. Codireção e finalização de David Hicks. Mixagem, som de Black Maria. Trilha sonora, Blue Dot Sessions. Produção de Renan Paine. Assistência técnica de Guilherme Anes. A equipe do Território do Brincar, Thaís Oliveira Chita e Maria Clara da Silva Matos. Até a próxima.